Eu não podia mais ignorar. Depois daquela noite, depois de ver aquilo, eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo nesta casa. A floresta lá fora parecia me chamar, mas as respostas, eu sentia, estavam aqui dentro, trancadas entre essas paredes. Cada rangido do assoalho, cada sombra que dançava no canto do olho, era um convite, um desafio. Eu comecei a procurar, vasculhei cada cômodo, cada gaveta, cada armário, movido por uma mistura de medo e uma determinação que eu não sabia que tinha. Se havia um fantasma aqui, ele queria me dizer algo, e eu iria descobrir o quê. A busca me levou ao lugar mais esquecido da casa, o porão. O ar era pesado, úmido, com cheiro de terra molhada e tempo. Foi atrás de uma pilha de caixas velhas, coberto por uma lona empoeirada, que eu o encontrei. Um pequeno baú de madeira, e dentro dele, um diário. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pela idade. Na primeira folha, em uma caligrafia elegante e um pouco desbotada, um nome: Laura. Comecei a ler ali mesmo, sentado no chão frio do porão, com a luz fraca da minha lanterna. O diário contava a história de uma mulher que viveu aqui há quase um século. Suas alegrias, seus medos, seu amor por esta casa e pela floresta que a cercava. Mas conforme eu avançava, as palavras se tornavam mais sombrias. Ela falava de uma sensação de estar sendo observada, de segredos que não podia contar. Foi então que as coisas começaram a acontecer de verdade. Primeiro, um barulho no andar de cima, como algo pesado caindo. Ignorei, tentando me concentrar na leitura. Mas aí, as sombras no porão começaram a se mover de um jeito que não era natural. Elas se esticavam, se contorciam, pareciam vivas. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma prateleira inteira de potes de vidro velho simplesmente despencou, se estilhaçando no chão, sem que nada a tocasse. Então, eu ouvi um sussurro, fraco, mas inconfundível. João. Meu coração parou. Era uma voz feminina, suave, cheia de uma tristeza antiga. Era a voz dela. Laura. Larguei o diário e subi as escadas correndo. Mas a casa estava vazia, silenciosa. Eu estava sozinho. Ou era o que eu tentava dizer a mim mesmo. Voltei para o porão, a mão tremendo ao pegar o diário novamente. Eu precisava saber mais. Cada página que eu virava parecia intensificar a presença dela. Os sussurros ficaram mais frequentes. Ajude-me, João. Objetos na casa começaram a se mover sozinhos. Um copo deslizou pela mesa da cozinha e caiu no chão. As portas dos armários se abriam e fechavam lentamente. Eu não estava mais apenas lendo sobre o passado de Laura. Eu estava sentindo sua angústia no presente. O diário falava de uma traição, de uma confiança quebrada. Ela temia alguém próximo, alguém que ela amava. A escrita se tornava mais desesperada. As últimas páginas estavam manchadas como se por lágrimas. E então, o mundo ao meu redor começou a derreter. Não eram mais apenas sussurros e objetos se movendo. Eu estava de pé na sala. Mas de repente a decoração mudou. Os móveis eram antigos. A luz do sol que entrava pela janela parecia diferente, mais dourada. Eu vi uma mulher, de costas para mim, olhando para a floresta. Ela usava um vestido de outra época. Laura, eu não era mais um espectador. Eu estava lá. Eu via o que ela via, sentia o que ela sentia. A alegria dela ao caminhar entre as árvores e depois, o medo, a sensação de ser seguida. Ele está vindo. A visão se desfez tão rápido quanto veio. Eu estava de volta na minha sala, o coração batendo forte no peito. O diário estava aberto na última entrada. As palavras eram quase legíveis. Ele me prometeu amor eterno na capela. Mas seus olhos não mentem. Tenho medo. Se eu não voltar, a frase terminava ali, a capela. Eu sabia para onde tinha que ir. A voz dela agora era clara na minha mente. Não mais um sussurro, mas um chamado. Venha. Segui o chamado para fora da casa, para dentro da floresta que agora parecia escura e ameaçadora. As árvores se fechavam sobre mim,
Os galhos pareciam garras tentando me segurar, mas a voz me guiava me puxando para frente para uma parte da mata que eu nunca tinha explorado. E então, eu a vi, coberta por eira e musgo, quase engolida pela natureza. As ruínas de uma velha capela de pedra. O teto havia desabado, mas as paredes ainda estavam de pé, como um esqueleto contra o céu cinzento. Entrei com cuidado. O ar ali dentro era ainda mais frio. No centro do que um dia foi o altar, a voz dela me chamou uma última vez. Aqui, ao tocar a pedra fria do altar, o mundo se desfez completamente. Eu não era mais João. Eu era Laura. Eu sentia o tecido do vestido em minha pele, o vento frio da noite em meu rosto. Eu vi um homem se aproximando, o homem que eu amava. Ele sorria, mas seus olhos estavam frios, vazios. Ele dizia que me amava, que ficaríamos juntos para sempre. Eu senti sua mão na minha, e então, uma dor aguda e terrível em minhas costas. O choque, a traição. Eu caí de joelhos, olhando para o rosto dele enquanto a vida se esvaía de mim. Vi ele me arrastar para trás do altar, para um buraco escondido sob o piso. A última coisa que vi foi a escuridão, enquanto ele colocava uma laje de pedra sobre mim. A visão acabou. Eu estava de joelhos no mesmo lugar, as mãos no chão de pedra, ofegante, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não apenas vi, eu senti. Senti a traição, a dor, o assassinato. O ciclo não era uma assombração aleatória, era a tentativa desesperada dela de contar sua história, de mostrar a verdade. Um sussurro final, quase ao meu lado, frio como o toque de um túmulo, ecoou na capela silenciosa. Agora, você sabe, um peso gelado se instalou em meu peito. Não era mais apenas o medo, era a responsabilidade. O espírito de Laura não estava mais apenas assombrando a casa. Agora, ele estava ligado a mim. E eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que ela não descansaria. Nós não descansaríamos, até que seu assassino fosse exposto e a justiça fosse feita. A história dela agora era a minha história.